Irmãos, eu quero pensar nessa manhã sobre o tema entrando em 2025 sem sentimento de culpa. Entrando em 2025 sem sentimento de culpa. Porque, irmãos, há um grande problema com muitos seres humanos. Deus já o perdoou, mas ele não se perdoa. Não se perdoa pelo casamento que não deu certo, não se perdoa por uma dificuldade que passou, entendendo que talvez ele tenha sido o causador daquela dificuldade, enfim. Tantos sentimentos de culpa que carregamos, que são fardos, que tornam a dizer fardos esses que, em muitas vezes, o Senhor já perdoou, porque a Bíblia diz que quando confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. E a Bíblia também vai dizer que quando Deus nos perdoa, Ele lança esse pecado no fundo do mar e dele não se lembra mais. Ou seja, Deus nem lembra mais desse seu erro e você continua lembrando. Deus já esqueceu desse erro que você cometeu, mas você continua se culpando, se martirizando e trazendo sobre si doenças emocionais, em alguns casos doenças até físicas, quando essas doenças emocionais somatizam e trazem para o nosso corpo físico a consequência dessas culpas que já foram perdoadas. E Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos no capítulo 8, a partir do verso 1 que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Nem eu. Irmão, Romanos é uma das cartas mais difíceis de se compreender. Uma carta extremamente complicada. E eu quero então, a partir do Espírito Santo de Deus na sua vida, tentar trazer para você um esclarecimento disso que Paulo está dizendo. Eu começo dizendo que nós vivemos em uma sociedade marcada pela pressão de alcançar a perfeição e pela culpa que muitas vezes nos persegue. E como eu disse anteriormente, muitas pessoas estão carregando o peso da culpa por erro do passado, por falhas e decisões, ou até mesmo pelas expectativas que falharam em atender. No entanto, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos oferece uma libertação poderosa dessa culpa. Ele nos chama a viver uma vida sem culpa, não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele tomou sobre si o peso da nossa culpa. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos apresenta essa boa notícia, dizendo: olha, em Cristo não há mais condenação para aqueles que nele creem. Então é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Como nós podemos viver sem a culpa à luz da obra de Cristo Jesus? Primeira verdade, anote aí, Romanos 3:23 nos diz: da culpa como consequência do pecado. Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a culpa, ela tem origem no pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Éden, a culpa entrou na humanidade e com ela a separação entre o homem e Deus. O pecado é a violação da lei de Deus
E por causa disso, todos nós, sem exceção, estamos sob essa condenação. Por isso não há ninguém nesta plateia hoje aqui, ou ninguém que esteja nos vendo aí pelos nossos canais da rede social, que esteja sem pecado. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram, Paulo nos lembra em Romanos 3:23, ou seja, não há ninguém imune. Todos experimentam ou experimentaram em algum momento o pecado, o peso da culpa. Então a culpa não é apenas uma sensação interna de desconforto, ela é uma realidade espiritual que resulta da nossa separação de Deus. Ou seja, lá no Éden nós fomos separados, desligados por causa do pecado, e a partir disso eu e você nos tornamos pecadores naquele momento. Quando pecamos, a nossa alma experimenta o vazio, experimenta a condenação, experimenta a sensação de inadequação, sabendo que não correspondemos à glória de Deus. E aí o peso dessa culpa afeta a nossa relação com Deus e também a nossa relação com os outros. A culpa nos faz acreditar que nós estamos afastados de Deus para sempre. No entanto, a Bíblia nos chama a reconhecer a origem da culpa, ou seja, o pecado. Mas a boa notícia é que em Cristo a culpa não precisa ser uma sentença eterna. Ou seja, aquilo que nós recebemos lá no Éden, que fez com que a gente participasse agora do pecado, como pecado original, e a partir disso também nós pecamos, começamos a pecar, o pecado agora entrou na humanidade, eu e você agora pecamos, mas isso agora, porque a Bíblia também vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer também em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas essa morte agora não foi decretada de maneira eterna, não é uma sentença eterna, porque Cristo veio então para quebrar essa sentença. Então essa é a primeira verdade. E aí entra, então, justamente nesse segundo momento, de Romanos 8, versículo 1 e 2, se você puder manter a sua Bíblia aberta em Romanos 8, ele vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui o segundo ponto é a resposta de Deus para a culpa, é o sacrifício de Jesus. Ou seja, há uma resposta de Deus para a culpa que corrói você, e a resposta é o sacrifício de Cristo Jesus. Deus, na sua grande misericórdia, Ele não nos deixou na condição de culpados e na condição de condenados. Em vez disso, Deus agiu em nosso favor, e a resposta divina ao pecado da humanidade foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa culpa e pagar o preço do nosso pecado na cruz. O sacrifício de Cristo é o fundamento da libertação da nossa culpa. Quando Jesus morre na cruz, Ele não apenas leva sobre si os nossos pecados, mas Ele também anulou a condenação que recaía sobre nós. Ou seja, Ele pagou o preço, e agora, por meio dEle, nós podemos viver livres da condenação. O texto de Romanos 1 que nós lemos declara: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você não tem nenhuma condenação se está em Cristo. A partir do momento em que você está em Cristo, a culpa perde o seu poder sobre nós. Então, se você tem a sensação de que a culpa ainda condena você, lembre-se que em Cristo não há mais condenação. O perdão de Deus, ele é completo e incondicional. Você não precisa mais carregar o peso da culpa do passado, porque Jesus já pagou o preço por isso. E isso é importante você lembrar.
Mas aqui eu olho para um terceiro momento, que está no versículo 3 e 4. Diz o seguinte: porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu explicar melhor para você, ou resumindo, se eu pudesse resumir isso aqui numa frase, diria o seguinte: qual é o caminho para viver sem culpa? Andar em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui nos versículos 3 e 4. Ele vai dizer o seguinte: agora, se nós somos perdoados, como é que nós podemos viver sem essa culpa no dia a dia? Por que eu continuo me culpando pelos erros que eu cometo? Por que eu fico me culpando ainda, ou me sentindo ainda pecador? Pecador no sentido não mais regenerado, mas esse pecador contínuo. A resposta está em como nós andamos. Paulo explica que Jesus cumpriu que a lei não podia cumprir em nossa vida, porque a lei não tinha poder para nos justificar. A justiça da lei é cumprida em nós, mas não pela observância das regras, mas sim pela transformação proporcionada pela presença do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo aqui que viver sem culpa não significa apenas ser perdoado, mas também viver um novo padrão. Paulo está dizendo que quando eu tenho a consciência de que os meus pecados foram perdoados, que Jesus levou sobre si todos os meus pecados, eu a partir daquele momento diz: olha, eu era um criminoso, eu tinha cometido um crime, eu tinha cometido pecados, mas agora eu fui perdoado, eu fui regenerado, então agora eu sou ficha limpa, e sendo ficha limpa, não é que agora eu tenho, já que limpou a minha ficha, eu posso voltar a pecar novamente, eu posso voltar a cometer crimes, porque agora eu já sou ficha limpa. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, você agora, como não tem mais nenhuma condenação, aproveite a nova vida e mude. Porque quando andamos segundo o Espírito, a nossa vida reflete a justiça de Deus, não marcada pela carne, como Paulo vai dizer aqui, que é a velha natureza pecaminosa, mas por essa nova vida em Cristo Jesus. Foi-me dado uma nova chance, foi-me trago uma boa nova, o Evangelho é boas novas, foi-me trago uma novidade boa, que eu fui liberto, eu não estou mais condenado. Então a culpa se mantém sobre a vida daquelas pessoas que continuam a viver em pecado, mas que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que não experimentaram essa liberdade que Cristo deu. Então, se você ainda está lutando contra a culpa, talvez, possivelmente, seja porque você está tentando viver segundo os seus próprios esforços, em vez de entregar-se ao Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer isso: olha, eu não vivo mais eu. Irmãos, eu descobri há muitos anos atrás que eu não tinha condição de ser livre. Eu fui liberto, eu era escravo de Satanás, porque eu vivia no mundo praticando os pecados que o mundo nos dá. Eu então entrego minha vida ao Senhor, reconheço o sacrifício vicário, reconheço o sacrifício de Jesus, e aí eu sou liberto. Eu ganhei agora um certificado de liberdade. Está lá, recebi um diploma dizendo que não há mais nenhuma condenação. Então, não tem mais aquele edito de culpa que Paulo chama isso em suas cartas. O edito de culpa foi rasgado, ou seja, alguém se entrar no tribunal do céu e puxasse lá, colocasse o meu nome lá, Márcio da Conceição Melo, sob o meu CPF ali, ia sair que eu sou ficha limpa. Fui liberto. E agora era livre.
Só que eu não sabia ser livre, porque eu fazia péssimas escolhas. Sabe gente que tem dedo podre para escolher pessoas? Você conhece alguém que tem dedo podre para escolher gente? Eu tinha dedo podre para o pecado. Volta e meia eu estava escorregando, volta e meia eu estava caindo, volta e meia eu estava tropeçando. Eu não sabia ser livre. Quando eu entendi isso, Cristo me libertou. E Cristo não nos obriga a ser servo dele. Ele te liberta por amor. Pode ir embora. Vais e não peques mais. Essa é a libertação. Não é assim, olha, te libertei, agora você tem que ficar aqui, ó, do meu lado aqui, tá? Se sair aqui, né, igual muitos pastores, né? Você está sob o, como é que ele chama? Tem um negócio. O guarda não é da guarda-chuva, não, que falam sobre embaixo da, não esqueci o nome que. Hã? Não, é que eu vou lembrar e vou falar sobre quando se você, não é isso mesmo, cobertura espiritual, é isso, Camilinho, né? Olha, se você sair daqui, você não está mais sob a minha cobertura espiritual. Aí você fala, que bom que eu estou sob a cobertura de Cristo, não preciso mais do Senhor. Mas então assim, né? E aí eu entendi isso, que Cristo me libertou, dizendo, vai, não peques mais, beleza, só que aí eu dedo podre para escolher as coisas, cheguei à conclusão que eu preciso de um Senhor. Sabe aquele cara que não serve para ser patrão, ele tem que ser empregado? Eu falei, eu não sirvo para andar sozinho. Eu não consigo fazer escolhas certas, escolhas acertadas. Eu preciso ter um Senhor. Mas eu não quero mais aquele Senhor ruim. Eu não quero mais aquele Senhor que, quando eu errava, Ele me chicoteava. Eu não quero aquele Senhor que me chama de cavalo. Eu não quero aquele Senhor que me pune quando eu não penso da forma que Ele quer. Eu não quero. E eu descobri que existe um Senhor amoroso. Um Senhor que nos chama de amigo. E aí eu fui para esse Senhor, entreguei para Ele a minha carta de alforria que Ele tinha me dado. E disse para Ele, Senhor, eu não sirvo para ser solto, livre, liberto, desta forma. Eu preciso de um Senhor sobre a minha vida. Eu preciso então ser agora um diáconos, não mais doulos. Eu quero agora ser um servo, não escravo, toda hora querendo fugir, não, mas eu quero servir por amor a esse meu Senhor. Eu quero agora ser esse diáconos, esse servo que serve por amor, e não mais um servo pressionado e com chibatada nas costas, aprisionado, esperando o momento para fugir. Não, esse não serve mais para mim. E eu entreguei a vida ao Senhor, agora não mais só como meu Salvador, mas também agora como meu Senhor. E aqui está o segredo, porque muita gente na igreja só quer Jesus como seu Salvador, mas não querem Jesus como seu Senhor. Recebi a salvação, Ele me salvou, fato, mas eu faço a minha vida, eu tenho as minhas escolhas, eu defino, eu decido, eu quero, é eu. Bom, se você consegue fazer excelentes escolhas, se você consegue andar sozinho, com suas próprias pernas, e ainda assim você consegue viver uma vida santa, íntegra, ao ponto de ir para o céu, glória a Deus pela sua vida, eu não consigo. E eu então passei agora a ser servo de Jesus. E o seu servo agora, o servo não tem mais prazer em si, e nem desejos em si. Por isso que agora, como Paulo, eu digo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou dizendo, os meus desejos agora não mais importam. O que importa são os desejos de Deus sobre a minha vida. Só que o lindo disso é que esse Deus, que agora eu sou servo dele, a Bíblia diz que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Esse servo que agora sou e esse Senhor que agora tenho, a Bíblia vai dizer que esse Senhor, Ele me dá muito mais além daquilo que eu peço, que eu sonho, que eu planejo, Ele me dá muito mais. Por isso eu não tenho nenhum problema em dedicar toda a minha vida para Ele, dizer, Senhor, direciona. Eu não quero ser mais o motorista e o Senhor no meu carona, porque é assim que muitos crentes vivem.
Senhor, fica aqui no meu carona, tá? Deixa eu dirigir aqui. Se eu precisar de ajuda, eu dou um toque no Senhor. Se der ruim, eu chamo o Senhor. Mas, por enquanto, está tudo tranquilo, está tudo bem. Não. Eu entendi que agora é eu que vou para o carona e digo, Senhor, dirige. Porque o Senhor sabe qual é o melhor caminho, o Senhor sabe a velocidade melhor que deve andar, o Senhor sabe como fazer as curvas, o Senhor sabe, porque o Senhor já conhece o caminho. Aliás, foi o Senhor que fez o caminho, ou melhor, o Senhor é o caminho. E eu entendi isso. E a partir disso, mudou o meu cristianismo. Meu cristianismo agora não é mais uma religião. Meu cristianismo agora é um estilo de vida. Eu passo agora a viver o cristianismo. E não apenas uma liturgia dominical que eu vou. Não, o cristianismo agora é eu sou e não eu vou. Porque muitos têm o cristianismo como eu vou. Eu vou na igreja domingo. Eu vou no pequeno grupo. Eu vou na escola bíblica discipuladora. Eu vou. Mas quando eu entendo o cristianismo de forma genuína, não é mais eu vou, agora eu sou. Eu sou, então aonde eu estiver, eu sou a igreja do Senhor. Aonde eu estiver, eu sou o pequeno grupo multiplicador. Aonde eu estiver, eu sou a escola bíblica. Eu sou. Me entra agora uma quarta verdade, que é a prática da libertação. Porque não adianta eu só ter a consciência da libertação. Eu tenho que ter a prática. Não adianta eu viver como filho pródigo só lá no momento que eu estava lá na porcaria de vida e eu caí na consciência, cara, o que eu estou fazendo aqui nessa porcaria de vida? Deixa eu me levantar daqui e vou em direção ao meu pai e dizer, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado mais seu filho, me faz pelo menos seu escravo, seu funcionário, deixa eu pelo menos trabalhar para o Senhor. A consciência veio. Mas não adianta só a consciência dizer, cara, que porcaria de vida que eu estou vivendo, eu não preciso disso. Eu tenho um pai amoroso, eu tenho um pai gracioso, eu tenho um pai misericordioso, eu tenho um pai que cuida de mim, o que eu estou fazendo aqui? Então, essa consciência é importante, mas a consciência ela precisa vir alinhada à prática. Agora o filho pródigo se levanta e vai em direção ao filho. Então, 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui nesse quarto ponto vai falar de como viver sem culpa. Então a vivência sem culpa exige uma prática diária de confessar os nossos erros e nossos pecados para Deus. A confissão não é para que Deus nos perdoe novamente, porque Ele já nos perdoou na cruz, mas para restaurar nossa comunhão com Deus, para nos libertar do nosso peso da culpa, porque quando nós confessamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar, e Ele nos purifica então de toda injustiça. Ou seja, a chave para viver sem culpa é reconhecer que não estamos mais sob a condenação, mas que a nossa caminhada com Cristo exige uma contínua entrega, confessando as nossas falhas, a nossa pequenez e recebendo de Deus o perdão. É como se Deus falasse, eu sei quem você é. É a gente quando pai, você sabe que seu filho quebrou esse copo. Só estava você e ele, e o copo quebrou, e você sabe que ele quebrou, e você fala, quem é que quebrou esse copo? Não sei, papai. Alguém quebrou esse copo, não foi eu, papai. Você sabe que foi ele. A única coisa que você quer, você não quer que ele compre outro copo para você, não é isso. Você só gostaria que ele dissesse, papai, foi eu, foi sem querer, eu não quebrei. E é verdade. Você acha que Deus não sabe que você é pecador? Você precisa dizer para ele, Senhor, deixa eu te contar uma fofoca santa aqui. O Senhor não sabe onde é que eu estava ontem. Ah, se o Senhor soubesse, se acha que quando você confessa seu pecado é porque Deus não sabia? Ô Senhor, deixa eu te contar um negócio que o Senhor não sabe. Eu estou traindo a minha esposa. E eu preciso que o Senhor me ajude nisso, eu preciso. E Deus fala, rapaz, não acredito que tu fez isso com essa mulher tão boa. Você acha que você pega Deus de surpresa? Deus sabe. Então, quando nós confessamos, não é para contar para Deus. É para você se libertar dessa culpa e Deus vai dizer, eu sei, cara, quem você é.
É isso que você precisa entender. Quem é você sem a minha bênção, sem a minha presença? Quando você está longe de mim, é isso que acontece, porque é isso que acontece quando nos afastamos de Deus. Porque cada vez que nós confessamos e nós nos voltamos para Deus, a nossa culpa é removida e a paz de Cristo é restaurada em nós. Cada vez que você sente culpa, é importante que você pare nesse momento do sentimento de culpa e confesse isso para o Senhor, porque Ele sabe já, então por que esconder? Ou tentar esconder? Porque nesse momento que você foi incomodado por esta culpa, de algo que você fez, porque nesse momento fala, Senhor, me ajuda a lutar contra isso. Eu estou tentando abandonar esse vício. O Senhor tem visto o esforço meu para deixar isso. Eu não quero mais falar essas palavras, eu não quero mais estar nesse caminho, eu não quero mais abrir esse site, eu não quero mais entrar nesses jogos, eu não quero mais ter esse tipo de vício, eu não quero mais ter esse tipo de comportamento. Me ajuda. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Porque Ele promete perdoar e purificar. Então não viva a sensação de que não pode se aproximar de Deus devido ao pecado. Confesse e experimente isso. Não, eu não posso. Por isso que durante muito tempo, muitas igrejas, e nós, muitas igrejas, inclusive nós, dissemos para o grupo de pessoas, nós vamos participar da ceia, você não, tá? Você não pode se aproximar dali, porque isso aqui é sacro. Porque no passado, existiu o profano e o sacro. Aquilo que era de Deus e aquilo que era do mundo. Mas na igreja não tem nada a ver com sacro, tem a ver com santo, com santificação. E quando eu reconheço, mesmo que eu sou pecador, reconheço isso, no momento da ceia, eu vou participar da ceia, e nesse momento eu digo, Senhor, o Senhor sabe que não há dignidade em algumas atitudes minhas. E é isso que Paulo vai dizer, que é quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Paulo vai dizer isso. Quem é digno? É quem reconhece a sua indignidade. Senhor, eu reconheço que se não fosse a tua graça, eu não poderia participar disso. É a tua graça, é o teu perdão, é a tua misericórdia, que me permite, nesse momento, junto com meus irmãos, lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por mim. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Porque se tivesse a ver comigo, ninguém participava. Se tivesse a ver com cada um de nós, ninguém participava. Mas como não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Senhor, todos podem participar, desde que reconheça o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Relembrar que alguém morreu no nosso lugar. Relembrar que nós estávamos condenados para a morte. E dentro daqueles cálices está ali a representação, que seria meu sangue, mas é o sangue de alguém que morreu no meu lugar. Está ali a representação num pedaço do que seria o meu corpo, mas é o corpo, a representação do corpo de alguém que tomou o meu lugar. Se eu tenho essa consciência, se eu reconheço isso, eu participo deste memorial. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o próprio Cristo falou isso, fazer isso em memória de mim. E aqui eu finalizo, convidando você a ler aí nos versículos 5 e 6, me acompanhar aí, nos versículos 5 e 6 de Romanos 8, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse quinto ponto? Ele vai falar sobre a transformação diária. Ele está falando aqui sobre viver em liberdade. Esse versículo 5 e 6 nos traz a ideia que viver sem culpa também envolve uma transformação contínua.
é que a salvação não para no momento que eu aceito a Cristo. Há uma continuidade que a gente chama de santificação, há um processo na nossa vida. Não é que agora eu sou salvo, né? Porque nós batistas temos isso, né? Nós entendemos que o crente não perde a salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, então beleza, posso fazer agora o que eu quiser, que é a nova doutrina chamada de universalismo. Já que o Senhor levou sobre si a minha culpa, não há mais pecado, em Cristo Jesus, eu estou em Cristo, então não há mais condenação, então eu posso tudo. Não. Porque Paulo vai dizer que aqueles que vivem de acordo com a carne, experimentam a morte espiritual e a constante presença da culpa. Porque a carne nos leva a voltar a pecar. Mas aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, vivem agora segundo o Espírito e experimentam vida e paz, porque o Espírito nos capacita a viver de maneira que reflete a justiça de Deus, afastando de nós a culpa, porque agora eu também me afasto do pecado, eu não quero mais pecar. A liberdade de viver sem culpa não é algo que acontece de uma vez por todas, mas há um processo contínuo de crescimento espiritual. Eu digo, cara, esse ano eu quero ser melhor do que o ano passado. Então, à medida que nos entregamos mais ao Espírito, mais experimentamos a liberdade que Cristo nos deu. É aquilo que nossos irmãos pentecostais chamam de segunda bênção. Que de maneira, não vou dizer errada, porque é um conceito dos nossos irmãos pentecostais, e aqui não tem certo ou errado, é uma questão teológica. Mas é como essa busca de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem gente que se contenta apenas com a salvação. Fui salvo, beleza, está tranquilo. Mas outros querem mais de Deus. Como foi cantado aqui pelo maestro e a equipe. Existem águas que dão nos tornozelos. Tem gente que fica feliz em ir para Guarapari só pisar na areia. Existem águas que dão nos joelhos. Tem gente que gosta, quer entrar um pouquinho só, mas aí vem uma onda mais forte, dá um passo para trás. Mas eu estou legal, porque eu estou aqui, no meio. Existe água que dão nos lombos. Eu vou um pouco mais profundo, mas ainda estou no controle, porque eu sou o dono da minha vida, não quero o Senhor sobre a minha vida, então eu estou aqui, ainda no controle, águas que dão nos lombos, mas há águas mais profundas. Nessa água profunda, agora eu não tenho mais controle, porque agora esta correnteza é ela que vai me direcionar. E alguns querem essa água profunda, de serem direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e não mais o controle da sua própria vida. Então não tem nenhum problema se você quer continuar com água nos tornozelos, ok. Não tem nenhum problema se você quiser continuar com água nos joelhos, ok, é um problema seu, é uma escolha sua. Não tem nenhum problema se você quiser continuar com águas nos lombos, ok, é uma escolha sua. Mas o Senhor te chama para você viver águas profundas. Paulo vai dizer que a inclinação do Espírito é essa verdadeira paz. E quando nós reconhecemos isso, vivemos essa vida de profundidade, nós nos libertamos da culpa, porque a culpa é um dos maiores inimigos da paz interior. A transformação diária traz vida e paz. Ao andar no Espírito, você agora começa a refletir mais a imagem de Cristo, experimenta a verdadeira liberdade de viver sem culpa, porque agora você está vivendo uma vida de profundidade com o Senhor. Eu concluo. Eu finalizo dizendo que em Cristo não há mais condenação, é o que a Bíblia diz. A culpa que nos separa de Deus foi levada por Jesus Cristo na cruz. Agora podemos viver uma vida plena, sem culpa, não por nossos próprios esforços, mas pela graça de Deus. Ao confessarmos os nossos pecados, e quando nós andamos no Espírito, nós vivemos de acordo com a justiça de Deus e experimentamos essa liberdade que Cristo nos oferece. Por isso hoje nós podemos viver sem culpa, porque em Cristo nós fomos perdoados e nós fomos transformados. Por isso, nesse momento em que vamos participar da ceia, eu queria convidar você a participar sem culpa.
Pastor, mas eu ainda não sou batizado. Participe sem culpa. Pastor, eu não sou membro dessa igreja. Participe sem culpa. Agora, só participe se você entendeu que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E que você, a partir desse momento, ou a partir desse reconhecimento, você quer viver uma vida diferente. Você quer uma vida de transformação. Você quer ser alguém melhor do que você foi em 2024. Para que o processo dê continuidade. Porque a salvação só não basta. A santificação é importante. E eu finalizo com as palavras do salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Transliterando para o Novo Testamento, você pode dizer: o que eu posso dar a Jesus por tamanho sacrifício que Ele fez por mim? Mudar de vida. Continuar o processo de santificação, para que cada dia você se pareça mais com o seu Pai, que você seja a cara do Papai do céu. Amém?